Flamengo define pela demissão de Jorge Sampaoli e avança nas conversas com Tite. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também: Fluminense e Vasco são os mais novos interessados na contratação de Bruno Henrique. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história e fala também sobre reforços no Flamengo para a grande final da Copa do Brasil. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora mudar de assunto e falar agora a respeito de Jorge Jesus se oferecendo para o Fla, correndo o risco de demissão. Sampaoli definitivamente fora do Flamengo e Tite mais perto de se tornar um novo comandante. Fazer um pacotão de notícias sobre o Fla e em meio aos preparativos para a final da Copa do Brasil. Jorge Sampaoli, vou começar com o JJ. O português mandou mensagem para o Paparazzo Rubro-Negro, que é um youtuber que cobre as coisas do Flamengo, e essa mensagem meio enigmática tinha algo como receita. O Paparazzo entendeu que essa mensagem do nada, mandada pelo português, dizia que ele tem a receita para colocar as coisas em ordem no Fla. O que se sabe é que o JJ está muito ameaçado de demissão no Al Hilal. Contrato somente até dezembro. O time não começou bem no campeonato, na Champions Asiática, a Liga dos Campeões da Ásia, com um empate dentro de casa. Nessa quinta-feira também empatou com o Damak no Campeonato Saudita. Imaginar o Jorge Sampaoli, o Jorge Jesus no Flamengo hoje, a chance é bem pequena. Ele tem uma série de restrições entre os dirigentes. Sobre Jorge Sampaoli, isso já estava definido há bastante tempo, mas agora tomou um pouquinho mais de repercussão. O Sampaoli está fora do Flamengo para a próxima temporada. Resta saber se ele cai depois da final contra o São Paulo ou se o Flamengo segura o Sampaoli até o fim da temporada. E eu teria demitido o Sampaoli antes da decisão, se não o fez, agora precisa demitir tão logo o jogo acabe. Sobre Tite, informação importante. Uma pessoa com boa relação com o Tite me assegurou que as conversas entre Flamengo e Tite avançaram. E existe a expectativa de um acordo nos próximos dias. O Flamengo fez uma sinalização extremamente interessante em relação ao projeto para o Tite, entende que o Tite tem o perfil adequado para colocar as coisas em ordem no clube e a tendência é de que o ex-comandante da seleção brasileira seja o treinador do Fla para 2024. A ideia do Tite era assumir apenas no ano que vem. O Flamengo tenta convencer o Tite a mudar seus planos e aceitar um convite para terminar essa temporada já pensando no ano de 2024. Você, torcedor rubro-negro, gosta do Tite? Bora falar agora sobre reforços no Flamengo para a grande final da Copa do Brasil. Nessa quinta-feira, Arrascaeta e Luiz Araújo treinaram normalmente com o restante do elenco. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Jogadores que vinham se recuperando de uma lesão muscular grave. O período de recuperação inicial era de 35 dias, o que impediria que eles estivessem nas duas partidas finais contra o São Paulo. Na semana passada não houve tempo hábil, nessa semana vai depender agora do aproveitamento deles, da forma como eles vão se comportar nos treinos de sexta e sábado, mas tudo se encaminha para que eles estejam à disposição do São Paulo e a escalação vai depender do treinador argentino. Vale a lembrança de que a Arrascaeta não tem substituto no elenco e tem feito enorme falta. O Flamengo sente a ausência de um meia criativo, alguém para colocar os atacantes em condição de fazer gols. Sobre o Luiz Araújo, vivia seu melhor momento com a camisa do Flamengo desde que foi contratado, até que veio essa lesão. Resta saber se ele vai ter a oportunidade de já começar o jogo como titular. Os dois voltam, é bem verdade, meio que no sacrifício, distantes da condição física ideal, mas por ser uma final, todo sacrifício é importante. Só para completar também, nessa quinta-feira, Marcos Braz concedeu entrevista coletiva no Ninho do Urubu. Detalhe importante, sem aquele banner com os patrocinadores do Flamengo, a alegação do Fla é de que trata-se de algo privado da vida do Marcos Braz, por isso, nenhuma relação com os patrocinadores do Flamengo. Braz afirmou ser vítima no episódio de agressão dele contra um torcedor do Flamengo. Esse episódio aconteceu na última terça-feira em um shopping no Rio de Janeiro. Marcos Braz afirma que foi ameaçado de morte e por conta da presença da sua filha tomou a decisão de ir para cima do torcedor. Ele alega que não se lembra se bateu no torcedor, se mordeu o torcedor. Nessa sexta-feira vai ser a vez desse torcedor dar o seu depoimento, ou depoimento não, sua entrevista coletiva. Vamos tentar entender as diferenças entre as versões. Bora falar agora sobre Fluminense e Vasco, mais dois clubes interessados na contratação de Bruno Henrique. Essa informação foi trazida nas últimas horas pelo Zinho, que é comentarista da ESPN. Não sei, talvez o Zinho tenha proximidade com o Denis Ricardo. Será que eles chegaram a atuar juntos em algum momento da carreira? Denis Ricardo é empresário do Bruno Henrique e já foi jogador de futebol. De qualquer forma, o Zinho não quis revelar a fonte,
mas assegurou que Fluminense e Vasco são os mais novos interessados na contratação do atacante, cujo vínculo com o Flamengo se encerra em 31 de dezembro. Eu já havia contado para vocês que Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio e Internacional haviam demonstrado interesse e tinham mais outros 2 clubes. Cheguei a perguntar na manhã dessa quinta-feira se esses 2 outros interessados não seriam times cariocas, e o Zinho veio justamente para complementar essa informação. A maior oferta que o Bruno Henrique tem em mãos nesse momento é do Palmeiras. O Verdão oferece 2 anos de contrato, prorrogável por um terceiro, com salários e luvas próximos ao que ganha o Dudu. O Dudu é hoje o jogador do Palmeiras mais bem pago do elenco, 2 milhões e 100 mil reais por mês. Bruno Henrique se aproximaria bem, oferta bem superior ao que o Flamengo fez. O rubro-negro havia sugerido a extensão do contrato por mais uma temporada e a manutenção do atual salário de 1.250.000. O Bruno já disse que vai tomar sua decisão depois da partida final da Copa do Brasil. Ainda há tempo, o contrato dele com o Fla se encerra em 31 de dezembro. O Bruno dizia que daria preferência ao Flamengo, mas o rubro-negro vai precisar melhorar bem sua proposta para não correr o risco de perder o jogador para um grande rival. O fator pode deixar o torcedor rubro-negro esperançoso para domingo, final da Copa do Brasil, retrospecto recente do time em São Paulo. Houve um tempo em que a maior cidade do país fazia essas cores perderem a força. O poder financeiro das movimentadas ruas de São Paulo se estendia aos clubes de futebol. O Flamengo quase não trazia vitórias de lá. Mas isso mudou nos últimos 4 anos. Avalanche rubro-negra! Uma vitória maiúscula do Flamengo. Atualmente são essas 2 cores, essas 3 letras que assombram Itaquera, a Arena do Palmeiras e o Morumbi. O que realmente interessa, a casa da final da Copa do Brasil no domingo. O Flamengo tem tido sempre bons elencos, não só bom time. E isso com certeza dá mais munição a esses jogadores, à sua comissão técnica, ao seu treinador, para pensarem sempre no lado positivo. Entre 2019 e 2023 já foram 18 jogos como visitante em São Paulo. 9 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas. 32 gols marcados e 16 sofridos. 61,1% de aproveitamento. Jogos como aquele 5-1 sobre o Corinthians com gol do Everton Ribeiro, do Bruno Henrique. Derrota marcante na carreira de um dos maiores ídolos do adversário. Hoje foi muito duro, para mim foi uma das piores derrotas que eu tive pelo Corinthians. E que tal aquele 3-1 sobre o Palmeiras no Brasileirão de 2019? Ou o 2-0 sobre o São Paulo no ano passado? Parece que não, mas eu conheço o caminho do gol. Muitos jogadores do time atual viveram aqueles dias, tão diferentes dos últimos. O retrospecto positivo pode ser um fator de motivação para a final de domingo. É sobretudo a confiança. Parece que o time perdeu essa confiança que tinha até alguns anos atrás. Agora, é importante lembrar o seguinte, dessas 3 derrotas, 2 foram para o São Paulo, ambas em 2020. Mas ainda assim, de 2019 para cá, no confronto direto com o adversário da final da Copa do Brasil, o Flamengo é melhor. São 3 vitórias, essas 2 derrotas e 1 empate. A maior delas foi em 2021 pelo Campeonato Brasileiro. 4-0 fora o bairro. Alô, torcida do Flamengo! Aquele abraço no Michael! No ano passado, o velho estádio Cícero Pompeu de Toledo sentiu o peso da camisa rubro-negra 2 vezes. 2-0 pelo Brasileirão e teve também o 3-1 das semifinais da Copa do Brasil. Everton e Cebolinha! Gol do Flamengo! Melhor do que pensar no retrospecto positivo é olhar para essas imagens e despertar a lembrança de tudo que esses jogadores são capazes de fazer juntos. Arrascaeta e Luiz Araújo treinaram e devem estar à disposição para a grande final. Mas eu acho que o lado coletivo precisa funcionar para que esses caras possam também demonstrar toda a capacidade. Antes longe. Flamengo avança em conversas com Tite. Ex-treinador do Corinthians e da seleção brasileira é o plano A do rubro-negro para suceder Jorge Sampaoli. O Flamengo tem o jogo mais importante do restante da temporada em 2023 neste domingo, quando enfrenta o São Paulo no Morumbi pela partida de volta da final da Copa do Brasil. Esse jogo pode praticamente decretar se o Mengão ganhará ou não o seu único título na temporada, já que o Brasileirão ficou ainda mais difícil. Com isso, Jorge Sampaoli balançou no comando técnico e Tite parece ser realmente o plano A da equipe.